Sabemos que nós estamos num tema que vai falar a respeito de um passo de um homem bom, e Deus falou comigo, o passo de um homem bom. Através desta palavra, ele não é reconhecido somente com banquete e oferta, mas é reconhecido principalmente com altar e sacrifício. Olha para esse homem que está do teu lado e diga para ele: você tem altar, você tem sacrifício. Esse texto é um texto bastante conhecido, irmãos, principalmente para aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada. Sabemos que esse livro de Gênesis, quem escreveu foi o próprio Moisés. Moisés, que teve um grande privilégio de escrever os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a qual nós chamamos ele de Pentateuco. É bem verdade que cada livro desse tem uma lição, principalmente para o povo de Israel. Quando Moisés ele escreve o livro de Gênesis, é bem verdade que ali ele está se referindo a respeito da queda do homem. Quando Moisés ele escreve o livro de Êxodo, ali ele está se referindo a respeito do resgate do homem. Quando Moisés ele escreve o livro de Levítico, ali ele está referindo a respeito da santificação do homem. Quando Moisés ele escreve o livro de Números, ele está falando a respeito da organização do homem. Quando Moisés ele escreve o último livro que ele vai escrever, que é Deuteronômio, é bem verdade que ele vai trazer a repetição de tudo aquilo que ele já falou. É esse próprio Moisés que vai escrever a respeito da história desse homem que nós chamamos ele como Abraão. Esse mesmo homem que na Bíblia Sagrada ele é conhecido como o pai da fé e amigo de Deus. Mas quem vê esse título para Abraão pensa que a história de Abraão foi uma história fácil. É bem verdade que não foi. Nós sabemos que o chamado de Abraão ele vai surgir no capítulo 12. O que eu acho lindo na história de Abraão é que quando Deus chama Abraão, Deus vai escolher Abraão no meio de uma família de improvável. Sabemos que Abraão ele era filho de Terá. Quem era Terá? Terá era um homem que vivia no Uz dos caldeus, próximo da Babilônia. Para quem não sabe, é esse mesmo Terá que ele tinha um costume de fazer imagem e escultura. Então aqui já dá para entender e perceber muito bem que Abraão, desde o seu primeiro ano até os seus 75 anos, ele sempre aprendeu o que era deuses. Abraão via o seu pai por nome de Terá, quem sabe adorando os seus deuses. Só para os irmãos terem uma ideia, nessa época no Ur dos caldeus tinha em torno mais ou menos de 500 deuses. Quem reinava lá era o deus da lua. O povo adorava outros deuses. De repente Deus vai olhar para uma casa de uma pessoa improvável. Deus olha para a casa de Terá e vê que no meio dos teus filhos tem um homem que tem coragem para ter disposição para ouvir a voz de Deus. E quando eu vejo esse texto muito lindo, é bem verdade, irmão, que quando Deus escolhe, Deus ele não quer saber por muitas das vezes a família que nós viemos, nem qual é a nossa geografia. A única coisa que Deus quer é que nós obedecemos e
seguimos a sua palavra. Quando Deus olhou para a casa de Terá, Deus viu que no meio dos teus filhos tinha um menino por nome de Abraão. E o que eu acho lindo da parte de Deus é que quando Deus escolhe, está escolhido, e quando Deus separa, está separado. Deus é diferente do homem. O homem, por muitas das vezes, ele escolhe por aquilo que vê, ele escolhe por aquilo que tem, ele escolhe por aquilo que é. Mas Deus é tão especialista em pegar pessoas improváveis e tornar provável, pessoa que não é e tornar para ser, pessoa que não tem e dá para ser. Eu sei que eu estou pregando para alguém nessa noite que nem você acreditava em você mesmo, mas Deus olhou lá de cima e disse: ninguém quer, mas eu quero, ninguém faz, mas eu faço, ninguém escolhe, mas eu escolho. Se tem alguém que foi alcançado pela mão de Deus, eu te convido a você levantar a sua mão e agradecer Ele por esse dia. Como que Deus, por muitas das vezes, Ele escolhe pessoas improváveis. Quando nós vamos ver a geografia da Bíblia, nós podemos perceber muito bem isso. Quem escolheria Moisés para ser o libertador? É ele mesmo que vai dizer para Deus que ele era pesado em palavra. Quando eu vejo a respeito da escolha de Deus, quem escolheria Davi, Emanuel? Davi, que era o 8º filho de Jessé, aquele que ninguém dava nada, e ainda para não ser escolhido, é a Bíblia que vai dizer que Davi, ele era ruivo. Quando a Bíblia dá essa característica, pastor, que Davi era ruivo, é bem verdade que o autor está dizendo, era o ruivo que acabou dando certo. Por quê? Porque quando nós vamos ver o significado do nome de Adão é envermelhado. Todos conhecem a história de Adão. Adão acabou falhando no jardim e sendo expulso. Quando eu falo a respeito de alguém ruivo, quem não se lembra de Esaú, que trocou a sua promessa por um prato de lentilha? Alguém olha para Davi, Manuel, e disse: é ruivo, é mais um que vai fracassar, é mais um que não vai dar em nada, é mais um que não tem expectativa, é mais um que não tem esperança. De repente Deus olha lá de cima e vai dizer: eu achei um homem segundo o meu coração. Eu achei um homem segundo o meu coração. Quando Deus escolhe, está escolhido e pronto, acabou. É por isso que nós podemos perceber a escolha de Davi. Ninguém escolheria, mas Deus escolheu. Quando eu falo a respeito de escolha, quem escolheria Jefité, filho de uma prostituta, um improvável? Quando eu falo a respeito de escolha, quem escolheria até mesmo Pedro, pescador, matuto? Mas Jesus olhou para ele e disse: Pedro, Pedro, a partir de hoje, Pedro, eu vou fazer de ti. Eu achei isso muito lindo, porque quem faz é Ele, quem dá é Ele, quem enche é Ele, quem dá sabedoria é Ele. Eu sei que eu estou pregando nessa noite para muitos homens improváveis. Nem a sua família acreditava em você, nem você mesmo acreditava. Estava perdido nas drogas, estava perdido na bebida, estava perdido no mundo, mas os olhos de Deus, a graça dele te achou e disse: ninguém quer, mas eu quero, e coloco na minha presença para me adorar, para me adorar. A vassoura, eu estou sentindo a presença dele. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com muitas pessoas aqui nessa noite. Eu sei que nessa noite tem mudança de
de história para muitas pessoas neste lugar. Quando eu falo a respeito da escolha de Deus, pastor, quem escolheria o apóstolo Paulo, o homem que perseguiu a igreja primitiva, tinha maldade nas suas mãos, tinha vontade de fazer a maldade sobre o povo. De repente ele está indo a caminho de Damasco, tem um encontro com o resplendor da luz. A história dele nunca mais é a mesma. Deus coloca ele na rua chamada direita, e de repente Deus olha para Ananias e diz: Ananias, vai na rua chamada direita, ora com o homem por nome de Paulo. Quando Ananias fica sabendo que era Paulo, Ananias, esse tipo de pessoa que nunca sabe o que é graça, graça que transforma, graça que muda. Ananias é aquele tipo de pessoa que vê uma pessoa e diz: não tem mais jeito, não tem mais expectativa. Quando Ananias fica sabendo que é para orar por Paulo, ele disse: logo esse é perseguidor, esse é maldoso, esse mata. Parece que eu vejo de hoje em dia muitos olhando para nós dizendo: logo esse daí vai morrer na bebida, esse morre nas drogas, esse não tem expectativa, esse morre no tráfico, esse morre no mundo. Mas enquanto Ananias está dizendo, dando as fazeres de Paulo, Jesus está olhando e dizendo: Ananias, para você ele pode ser o que for, mas para mim ele é vaso escolhido. Urabacala Massuia. Eu estou sentindo o dedo de Deus aqui nessa noite. Pastor Jusilei, eu estou sentindo o dedo de Deus apontando para alguns homens aqui nessa noite, dizendo: eu te escolhi. Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus vai escolher. E sabe o que eu acho lindo? É que de deuses, pastor, Abraão entendia muito bem. Desde o seu primeiro ano até 75, tudo quanto é tipo de deuses ele sabia. Mas tinha uma diferença, Rodrigo: os deuses de Terá para o Deus de Israel. E sabe o que eu acho mais lindo? É que quando Deus foi chamar Abraão, Deus não apareceu para Abraão, Deus apenas falou. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Abraão, eu sei que de deuses você entende muito bem, mas eu vou fazer algo, Abraão, que os deuses do seu pai não faz. Porque os deuses do seu pai, ele tem olhos, mas não vê. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem ouvido, mas não ouve. Ele tem perna, mas não anda. Ele tem mão, mas não pega. Mas o Deus de Israel, ele é aquele que o profeta Isaías 59 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e muito menos seu ouvido tapado para que não possa te ouvir. O Deus de Israel é diferente, porque quando ele se revelou lá no livro de Êxodo capítulo 3 para Moisés, foi ele que falou para Moisés: Moisés, eu tenho visto o meu povo, eu tenho ouvido o teu clamor, e eu conheci as suas dores. Por isso, Moisés, eu mesmo resolvi descer. Quando eu falo
vai dizer que quando vai ver ele, os seus olhos são como chamas de fogo. Abraão, a voz: sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, só de ouvir a voz, ele vai tomar uma atitude. E sabe o que eu acho interessante? É que no capítulo 1, Deus apenas faz uma proposta para Abraão, dizendo: se você sair, se você obedecer, se você acreditar, se você confiar, te prepara, porque a tua história nunca mais vai ser a mesma. E quando ele sai, é aí que Deus estabelece promessa. Nós sabemos que só do capítulo 2 até o capítulo 3 foram 7 promessas que Deus fez para Abraão. Depois que ele sai, a Bíblia diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão bendita toda a família da terra. Mas quando Abraão, ele sai do meio da sua zona de conforto, Abraão não sabia qual era o caminho, Abraão não tinha um GPS, Abraão não sabia qual era a direção, mas quando a voz falou com ele, parece que eu vejo Abraão nessa mente simples minha de pregador, olhando para Sara e dizendo: Sara, arruma as coisas aí, que nós vamos embora. Para onde você vai, Abraão? Não sei. Qual é a direção, Abraão? Não sei. Qual é o local, Abraão? Não sei. Eu só sei que uma voz falou comigo, e essa voz que falou comigo, não importa se ele vai me colocar no deserto, não me importa se ele vai colocar no vale, não me importa onde ele me colocar, o importante é ele estar comigo, porque se ele estiver comigo, as coisas fluem. Abraão sai, e nós sabemos uma coisa: a promessa de Abraão, ela é tudo futura. Porque se Deus fizesse no exato assim como ele pode fazer, Deus não ia ter relacionamento com Abraão. Mas conforme Abraão caminha, Deus vai relacionando com ele. Conforme Abraão vai, Deus vai mostrando para ele quem é o Deus que ele está obedecendo. E quando eu vejo a história de Abraão, deixa eu correr porque meu tempo já foi. Do capítulo 12, irmão, até o capítulo 21, eu pude perceber uma coisa: que durante essa trajetória, Abraão, ele levantou em torno de 3 altares para o Senhor. Abraão, ele era conhecido por levantar tenda e levantar altar. O primeiro altar que ele levanta é em Siquém. O segundo altar que ele se levanta é em Betel. O terceiro altar que ele se levanta é em Hebrom. Mas a partir do momento a qual Deus estabeleceu uma promessa muito grande para Abraão, porque o desejo de Abraão era ter filho. Sara era estéril e não poderia gerar. E Deus, sabendo e conhecendo
as necessidades de Abraão. Deus faz promessa para ele no capítulo 15. Deus falou para Abraão que por intermédio da vida de Sara ia dar continuidade na promessa que tinha sobre a vida dele. Mas o que eu acho interessante na parte de Deus é que Deus faz promessa, mas não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é do jeito que nós queremos, é no tempo dele, é do jeito dele, e é na hora dele. Quando Deus estabelece essa promessa para Abraão, o tempo se passa, Sara ela acaba precipitando, coloca Agar no caminho, mas o negócio não era com Agar, o negócio era entre Sara e Abraão. E nós sabemos de uma coisa: o tempo se passou. Quando Deus estabeleceu a promessa, Abraão tinha 75 anos. Agora, quando chega o capítulo 15, Abraão está em torno de 99 anos. O tempo se passou. Quem sabe Abraão esqueceu daquilo que Deus prometeu para ele. Mas quando vai chegar o capítulo 21, a Bíblia diz que o próprio Deus, ele decide renovar novamente a promessa para Abraão. Deus encontra Abraão na tenda e começa a ter uma conversa com ele, dizendo que no tempo determinado Sara ia dar luz a um menino. Quando Abraão escuta isso, o coração dele se alegra, mas Abraão ele olha para a sua impossibilidade, a sua idade avançada. Sara, pastora, ela já tinha cessado o seu tempo de mulher, não poderia mais gerar. Pela até mesmo medicina, não poderia acontecer mais nada. Mas enquanto o anjo está falando com Abraão, Sara está no canto rindo. De repente o anjo disse para Sara: por que tu está rindo, Sara? Por acaso havia alguma coisa impossível para Deus? No tempo determinado tu vai gerar um menino e o nome dele vai ser Isaac. Porque enquanto você está rindo, desacreditando da promessa, eu vou colocar um sorriso de alegria nos teus lábios, Sara. Meu Deus, alaia suia. Quando chega o capítulo 21, Isaac nasce. E quando Isaac nasceu, o que era para Abraão fazer? Como que Abraão era reconhecido? Por levantar altar e oferecer sacrifício. Mas quando chega o capítulo 21, o versículo 8, é a Bíblia que diz: e cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete. Abraão recebeu a sua vitória. Agora não quer mais saber de altar e de sacrifício, só quer oferecer banquete. Abraão recebeu aquilo que tanto almejava. Agora não quer mais saber de sacrifício de altar, só quer oferecer banquete. E Deus lá do céu olhando para Abraão, dizendo: Abraão, eu sempre te conheci no altar. O altar é o teu lugar. Abraão, se você afastar do altar, Abraão, você vai esquecer os princípios, que quem faz é eu, quem opera é eu, Abraão. Abraão, o tempo está se passando, Abraão está esquecendo do altar. E sabe o que eu aprendo de Deus? Deus é especialista em causar situação para nos trazer de volta para o altar. Eu sei que eu estou pregando
falando para alguém aqui: se a sua vida tivesse boa, você não estaria aqui. Se você tivesse na bonança, você não estaria aqui. Você tinha escolhido outro lugar. Você está no deserto, está no vale, está na luta. Eu tenho uma palavra para te dizer: está no lugar certo, está no altar, porque no altar tem providência, no altar tem renovo, no altar tem graça, no altar tem virtude, no altar tem o fogo de Deus. No altar. Urabacalamassuia. A Bíblia diz que Isaac completa 8 dias. Abraão apresenta. Abraão agora só quer saber banquete, pô. Mas quando chega no 22, a Bíblia diz bem assim: e aconteceu depois destas coisas. Que coisa que é essa, meu Deus? Essas coisas que Abraão esqueceu do altar e só queria oferecer banquete. Sabemos que aqui, no capítulo 21 até o capítulo 22, vai demorar em torno de 17 a 20 anos, que Deus não recebe mais nenhum altar de Abraão, que Deus não recebe mais nenhum sacrifício de Abraão. E Deus, olhando lá do céu, Deus disse-lhe: Abraão, eu prefiro te ver perdendo do que te perder. Eu vou repetir: Abraão, eu prefiro te ver te perdendo do que te perder. Abraão, eu quero que você me dê o seu único filho e oferece para mim como sacrifício. Sabe o que é sacrifício? É queimar por completo. Porque Deus, ele não gosta de sacrifício pela metade. Eu vou repetir: Deus, ele não gosta de sacrifício pela metade. Se é para adorar, adora de verdade. Se é para glorificar, glorifica de verdade. Vamos parar com aquele meio glória, aquela meia mão levantada, não. Já que é para ele, abre a boca, levante a mão, glorifique, exalta. Eu quero seu único filho, Abraão. Irmãos, a decisão não foi fácil, porque foi um filho de oração, foi um filho da velhice, foi algo que eles esperaram muito. Mas sabe o que eu aprendo com Abraão? É que Abraão, ele aprendeu o caminho do altar novamente. Porque quando Deus pediu, a primeira coisa que Abraão vai fazer é acordar de madrugada. Nós vivemos um tempo, principalmente nós que somos homens, trabalhamos muito para o homem, estamos esquecendo o tempo com Deus. E Deus está mandando eu dizer: eu estou com saudade quando você me buscava nas madrugadas. Abraão, ele acorda de madrugada, ele pega o jumento, ele pega a lenha, ele pega o tutelo, ele pega o fogo, ele pega 2 servos e chama Isaac para o sacrifício. Quando Abraão está indo, ninguém está entendendo nada, mas parece que eu vejo o coração de Abraão queimando novamente, porque ele tinha achado o caminho do altar novamente.
O coração dele está queimando, mas a mente preocupada. Por quê? Porque Deus pediu o seu único filho como sacrifício. Mas enquanto ele está indo, a Bíblia diz que eles estão caminhando para o Monte Moriá. E Deus fala: você vai, mas quando chegar lá, Abraão, eu vou te mostrar qual é o local do sacrifício. Abraão, pastor, ele caminhou 3 dias e 3 noites para chegar no propósito que Deus queria. E quando chegou no propósito que era, aí Abraão entendeu que a partir dali era só ele, Isaque e o altar do sacrifício. Ele disse para os 2 servos: vocês ficam aqui cuidando da jumenta, enquanto eu e o menino, nós vamos subir para adorar junto, e nós vamos voltar também. Quando Abraão sobe com Isaque, parece que eu vejo, enquanto eles estão caminhando, Isaque está querendo fazer uma pergunta para o seu pai, mas ainda não tem coragem. Mas quando eles estão chegando perto do sacrifício, Isaque entende o que é culto, irmão. Isaque sabe, pastor Jusilei, que culto não é lugar de pedir, culto é lugar de entregar. Nós estamos revertendo o que é culto. Nós estamos fazendo de Deus uma revista da Avon para fazer pedido. O Senhor me dá, me dá, me dá, me dá. E Deus está falando: e quando que você vai entregar para mim aquilo que está guardado aí? Isaque sabe o que é culto. Sabe que perante a presença de Deus não pode chegar de qualquer jeito, tem que ter algo para entregar para ele. E sabe o que eu aprendo com Isaque e com Abraão? É que ele não esperou o culto começar quando entrou dentro do templo, não. O culto começou quando eles saíram lá de casa. Eles já trouxeram lenha, já trouxeram fogo, já trouxeram lenha, já trouxeram fogo, já trouxeram lenha e já trouxeram fogo. E quando o pão é assim, enquanto você traz lenha, o altar tem fogo, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Ele vê que está faltando algo muito importante para o culto, porque tinha que ter o sacrifício. Lá não tinha boi, não tinha ovelha, não tinha gado, Manuel. Ele está vendo que está faltando um sacrifício. Aí uma pergunta vai surgir. Isaque fala: papai, aqui tem lenha, aqui tem fogo, tem tutela, o altar está preparado, mas aonde está o cordeiro? Papai, o culto está preparado, mas o culto sem o cordeiro não tem culto. Não, eu vou repetir. Porque não adianta nada o ministério, o conjunto de Faraó está fazendo 2 anos e se não ter o cordeiro envolvido. O culto tem que ter o cordeiro. Quem manda na igreja é o cordeiro. Quem opera na igreja é o cordeiro. Quem liberta na igreja é o cordeiro. Quem transforma é o cordeiro. Quem muda é o cordeiro. Quem restaura é o cordeiro. Papai, aonde está o cordeiro?
profecia vai surgir, aonde Abraão vai dizer: filho, Deus proverá para si o cordeiro por sacrifício. E nós sabemos, irmão, que o tempo ele se passa, ninguém sabe aonde está o cordeiro. Quem sabe, muita gente está perguntando: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Mas de repente a Bíblia diz que lá na Judéia, no Jordão, João está batizando. Eita, quem é de Bíblia já vai pegar. João está batizando, olhando para o povo e dizendo: raça de víbora, quem mandou fugir da ira futura? O machado está posto sobre a raiz, e toda árvore que não der fruta ele corta e lança no fogo. Alguém olha para João e diz: João, você é o cara. João, você está pregando demais. Ele fala: eu? Importa que ele cresça e que eu diminua. João, você é o profeta do momento. João, todo mundo quer te agendar. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto, e eu te digo: eu vos batizo na água para o arrependimento, mas vem um após mim que é antes de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto João ele está batizando no Jordão, dizendo: raça de víbora, quem mandou fugir da ira futura? Raça de víbora, quem mandou fugir da ira futura? De repente, pastor Jusilei, o cordeiro vai pisar na água, o cordeiro vai em direção de João. O João para e olha. Alguém fala: João, que raça de víbora é essa? Não é raça de víbora, esse é o cordeiro de Deus. Eu estou sentindo a presença do cordeiro aqui. Eu estou sentindo a presença do cordeiro aqui. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu termino aqui. E eu digo para você: os passos de um homem bom, ele nunca pode ser reconhecido pelo banquete e pela oferta, mas principalmente pelo altar e pelo sacrifício. Deus está mandando eu dizer para alguns homens aqui, eu vou falar. Ele está com saudade de você. Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós queremos depositar o cargo tudo em cima da nossa mulher, e nós estamos esquecendo de uma coisa: o sacerdócio somos nós da nossa casa. É nós que temos obrigação de orar, é nós que temos obrigação de jejuar, é nós que temos obrigação de ler a palavra, é nós que temos a obrigação de dar direção para nossa casa. E hoje em dia os filhos vê mais a mãe orando do que o pai. Isso é porque minha esposa está aqui não. Mas todo dia meu pai e meu filho perguntam: papai, qual igreja que nós vamos hoje? Papai, nós vamos para o monte hoje? Papai, o senhor está no propósito? E lá em casa, sabe como que eu prego para o meu filho?
Meu filho, você vê papai fazendo, não, então você também não vai fazer. O que papai faz? Papai vai para a igreja, papai lê a palavra, papai jejuma, papai ora. Eu sou exemplo para ele. E Deus está à procura de homem verdadeiramente que tem vida no altar, tem sacrifício, tem oração, tem jejum, tem propósito, porque nós somos responsáveis de influenciar a nova geração que está por vir.